Nós vamos falar hoje sobre porções que nos afastam de Deus. Eu gostaria que a mídia colocasse 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Onde diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia ou concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, porções que nos afastam de Deus, o Senhor ministrou trazendo uma percepção, um cuidado, um zelo, né, o qual nós precisamos ter acerca das pequenas coisas que dia após dia vão nos afastando de Deus. E eu gosto sempre de trazer a mensagem, a reflexão da mensagem dentro de um personagem, né, bíblico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Juízes 16, versículo 20, por favor. Sansão, a palavra do Senhor diz que Sansão ele foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Né? E só para a gente entender um pouquinho o porquê de não poder isso e o porquê de não poder aquilo, eu vou trazer um panorama, né? um resumo de um pouquinho sobre a história de Sansão, né? Para que a gente possa entender o contexto. A palavra do Senhor diz que Sansão era nazireu de Deus, né? E a lei do nazireato, a aliança do nazireu, ela requeria algumas abstenções em específico. Sansão, por exemplo, ele não poderia tocar em nada impuro, ele não poderia tocar em um animal morto, em uma pessoa morta. Sansão não poderia cortar os cabelos, que a lei do nazireato exigia que tivesse cabelos longos. Sansão não poderia, né, ali se envolver com mulheres estrangeiras. Sansão, ele tinha ali alguns princípios que o Senhor havia requerido dele. E Juízes capítulo 16, versículo 20, nós vamos ver a palavra falar. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, quando nós vamos meditar um pouco mais profundo na história de Sansão, a gente vai ver que Sansão foi o cara totalmente paralelo àquilo que Deus havia requerido dele. Nessa manhã nós vamos estar tratando especificamente sobre 3 tipos de porções. Porção, o que é porção? São pequenas coisas, né? Se você vai no mercado e diz assim: me dá 100 gramas de mussarela, vai 100 gramas de mortadela. É pouquinho, né? São porções. E nós vamos falar sobre 3 tipos de porções que nos afastam de Deus. A porção da vaidade é uma delas. A porção da vaidade, a porção da cobiça. Eu não estou falando vaidade, irmãos, no sentido de você se sentir bonito, de você querer estar bem. Não, mas a vaidade no sentido da cobiça e de colocar o seu coração sobre aquilo. Como a palavra diz, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A palavra diz, irmãos, que Sansão, ele foi a uma cidade chamada Tímina, lá em Juízes 14,
E diz que ali ele viu uma mulher e se apaixonou por ela e se encantou por ela. E Sansão vai até os seus pais: pai, mãe, eu quero casar com aquela mulher. Mas filho, não tem outras mulheres entre o nosso povo para que você possa se casar? Não, sim, eu quero ela. E a palavra diz que os pais de Sansão foram ali e pediram a mulher em casamento. Sansão se casou. E no percurso, né, que Sansão fazia, a Bíblia diz que um leão apareceu. Vocês quiserem conferir toda a história de Sansão a partir do capítulo 13 de Juízes. Um leão apareceu, Sansão ali com toda a sua força, rasgou o leão no meio. E Sansão se casa com aquela mulher e algum tempo depois, Sansão vai passando pelo mesmo caminho, vê o leão morto. E no leão morto, Sansão vê um favo de mel. E Sansão pega do favo de mel para comer. Mas vocês lembram que Sansão não poderia tocar naquilo que era impuro? E a Bíblia diz que ele pegou do favo de mel, comeu, levou para o pai e para a mãe, mas não disse a eles de onde havia retirado. E o que é interessante, irmãos, é que as situações vêm surgindo e Deus continua usando Sansão naturalmente. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Sansão levantava com a sua força e destruía todos. Sansão matou vários homens com a queixada de um jumento. Sansão se embriagou de vinho e Deus continuava usando Sansão. Até o ponto que nós chegamos no versículo 20. Sansão, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles, como das outras vezes. Entretanto, continue a leitura, por favor. Irmãos, isso é muito sério. Sansão não percebeu que o Senhor já não estava mais com ele. Sansão estava tão preso, tão aprisionado ali pela cobiça dos olhos, pela cobiça da vaidade. Não, mas eu quero essa mulher que está em Tímina. Não, mas eu quero essa mulher que está em Gaza. Não, mas eu quero Dalila. Não, mas eu posso comer do favo que está no leão morto. Sansão estava engodado, como a palavra diz. Vocês estão cheios pelos desejos pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado conforme os seus próprios desejos. Sansão estava cheio deles. E quando eu leio essa palavra, irmãos, quando eu leio esse versículo 20, que a palavra diz que Sansão disse: eu vou sair como antes. Não vai ser diferente agora. É um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. De que tipo de porção, de vaidade, de cobiça que nós temos cobiçado, mas que no final vai nos afastar de Deus. Não foi de forma imediata que Sansão perdeu ali a presença do Senhor com ele. Foram pequenas porções. Provérbios 6, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: há 6 atitudes que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Sansão, ele tinha essa característica, irmãos. Eu não quero encontrar com Sansão, não. Lá no céu eu vou pedir: Senhor, não deixe encontrar esse homem, não. Sansão, ele tinha essa característica. Os pés dele se apressavam para o mal. E a palavra diz
que essa é uma das coisas que o Senhor abomina. Sansão, ele corria em direção ao mal. Você já notou que muitas vezes nós, ou algumas pessoas, têm aquela característica de não aceitarem a correção, de não aceitarem a instrução do Senhor? Os pais de Sansão, por diversas vezes, tentaram alertá-lo, e ele não dava ouvidos, ele tinha prazer, ele sentia a necessidade de correr para o mal. Uma outra porção, irmãos, que nós podemos ver na vida de Sansão, e que nós precisamos ter cuidado, é a porção das alianças. Com quem nós temos nos aliançado? Nós vemos ali na história, eu já falei sobre isso em outras ocasiões, na história de Acabe e Josafá. A palavra do Senhor diz que Acabe era do reino do norte, Josafá do reino do sul. Acabe totalmente depravado, fora da vontade do centro de Deus. Josafá era um homem temente. E Josafá e Acabe criam uma aliança, e através daquela aliança toda a prostituição que havia no reino de Israel entra no reino de Judá. 1 Coríntios 15, 33, diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com quem nós temos criado conexões. Quais as conexões que eu tenho criado? Que tipo de aliança eu tenho feito? No contexto de 1 Coríntios 15, a palavra vai nos mostrar que havia ali um burburinho, né, na igreja de Coríntios, dizendo: mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que é verdade essa história, esse papo de ressurreição? E quando Paulo escreve para eles orientando, Paulo orienta justamente acerca disso. Olha, não se engane, as más companhias, algumas traduções vai dizer, as más interações, as más comunicações corrompem os bons costumes. Com quem eu me relaciono, com quem eu interajo, com quem eu me comunico, pode vir a corromper os meus costumes, a essência daquilo que já foi colocado pelo Espírito Santo em mim. Sansão tinha chamado, irmãos. Sansão tinha missão. A palavra diz que quando o Senhor enviou o anjo ali que apareceu a Manoá e a sua esposa, disse assim: olha, o objetivo dele é começar a livrar Israel dos filisteus. Sansão vai começar a livrar Israel dos filisteus. Mas a palavra diz, se vocês lerem toda a história de Sansão, Sansão ele começou a fazer alianças perigosas, irmãos. É algo que o Espírito Santo ele vem gritando muito forte em meu íntimo nos últimos tempos, né? Do quão perigoso é as alianças mal feitas. Nós não podemos permitir, irmãos, que as alianças venham influenciar na nossa caminhada cristã. Quando Sansão se aliou a Dalila, né? É uma aliança, irmãos. Com todo mundo que você interage, é um tipo de interação, de comunicação, de influência a exercer na sua vida. Por isso que Paulo ele nos advertiu: olha, não se engane. Não tem aquele que bate no peito e diz assim: não, eu não. Eu não vou por ninguém. Quem? Eu, Alana? Eu não. Eu tenho meus pensamentos, minhas regras. Eu não vou por ninguém. Não é isso que a palavra diz. A palavra está dizendo: não se engane. As más comunicações vão corromper os bons costumes. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós temos permitido que ganhe espaço em nosso coração, em nossa mente.
nós temos também, irmãos, a porção da resistência. 1 Timóteo 4, 1 ao 2. O Espírito Santo afirma que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a mente cauterizada. Diga misericórdia. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos recebido. Mundo afora, o bispo, ele sempre tem esse cuidado, né, de volta e meia, falar que, gente, cuidado com quem você anda ouvindo na internet, cuidado com as ministrações que você anda ouvindo, cuidado com a quem você dá ouvidos. A gente tem casos aqui no nosso próprio ministério, né, bispo, de pessoas que, infelizmente, não estiveram vigilantes nesse aspecto, e hoje está aí seguindo, sabe Deus, de que maneira? Para não complementar o versículo. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que a nossa mente não se torne cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente totalmente petrificada. É uma mente totalmente fechada para receber as verdades de Deus, para receber o direcionamento de Deus. E quando Paulo escreve isso, ele diz assim, olha, tenha cuidado com a influência que essas pessoas podem vir a gerar em vocês. Tenha cuidado para que a cauterização, para que vocês não venham perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é e continuará sendo aquele que conduz a igreja a Cristo. Pouco antes de subir aos céus, Jesus disse assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo da parte do meu Pai. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele quem lembrará as minhas palavras. Irmão, se a palavra do Senhor diz que uma das missões do Espírito Santo, que não é somente consolar e exortar, é nos lembrar as palavras de Jesus, isso significa que em algum momento da nossa caminhada nós podemos esquecer. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele está aqui para nos direcionar dentro da palavra dele. Irmãos, não foi de imediato que Sansão perdeu. Eu posso simplesmente estar aqui louvando naturalmente. Eu posso estar aqui ministrando a palavra, intercedendo. Nossa, estou sentindo arrepio, né, bispo? Nossa, eu louvei a igreja. Você viu lá? Nossa, louvor fluiu, né? Amém, glória a Deus. Louvor fluiu, né? Louvor fluiu. Palavra. Nossa, me arrepiei todinha quando aquela irmãzinha estava pregando. Só que a palavra diz que dependendo do que aquela irmãzinha estiver se alimentando, pode chegar um momento em que Juízes 16, 20 se cumpra, sem que ela ao menos perceba. O fato de aquilo que você faz para o Senhor ainda está fluindo de maneira excelente aos olhos do homem, não significa que você está agradando a Deus, que eu estou agradando a Deus. Eu tenho muito essa preocupação. Senhor, tem misericórdia de mim. A primeira vez, irmãos, quando eu meditei nessa palavra, e eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quais as porções, que tipo de porção que eu tenho me alimentado. Sabe aquela palavra que diz que é Eliseu que tirou a morte da panela, né, pastor Isaías? Que diz que os jovens foram lá buscar alimentos, prepararam, só que eles pegaram uma erva que era envenenada. Tem porções que estão sendo envenenadas para dar ao povo de Deus.
E se eu não tiver o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter a mesma iniciativa que Eliseu teve de orar, de lançar farinha na panela para que o veneno seja tirado. Eu tive uma amiga, irmãos, aos 16 anos, ela tomou soda cáustica, no dia que fez 17 anos. E ela ficou viva ali por 3 meses. E eu cuidei dela nesse período. E ela morreu com 30 quilos. Magrinha, magrinha. Ela se alimentava por uma sonda na barriga. Teve uma vez que a sonda saiu, ela ficou 24 horas sem comer nada. Porque ela foi para o hospital público, o médico responsável não estava. Ela ficou 24 horas sem comer nada. E eu falei assim, ela voltou normal, ela foi para a escola, voltou a estudar. Ela ia na feira comigo, ela ia no mercado, ela conversava. Passados 3 meses, ela amanheceu com febre. Levamos ela para o hospital, 3 dias depois ela morreu. E o médico disse, o veneno ainda estava agindo. Tem venenos que nós tomamos que não vai nos matar de imediato, mas ele vai agir. Ele vai agir. E o médico disse, olha, a soda cáustica comeu tudo dentro dela. Quando ela for enterrada, ao passar dos anos, os ossos dela vão virar pó, porque a solda ainda vai continuar agindo. Irmãos, o pecado não está de brincadeira. Satanás não está de brincadeira para nos tirar do propósito do Senhor para as nossas vidas. São doses homeopáticas, né? Tem gente que não gosta de fazer tratamento homeopático porque diz, não, o efeito é mais demorado, né? O efeito é mais demorado. Você tomar remédio natural, demora mais o efeito. Melhor você comprar um remédio manipulado, de farmácia, o efeito é mais rápido. Satanás tem oferecido doses homeopáticas, que não fazem efeito instantâneos, que não vão te matar de uma vez, que não vão me matar de uma vez, mas que lá no fundo vai me trazer morte. Vai te trazer morte, se nós não abrirmos os nossos olhos. Sabe qual foi a primeira coisa que Sansão perdeu, irmãos? A visão espiritual. Eu não estou falando aqui de quando os homens arrancaram os seus olhos. Porque quando certas coisas, irmãos, vêm ser externalizadas, quando nós viemos sentir no nosso corpo físico, é porque no espiritual já está rolando há muito tempo. A palavra diz que tudo que Sansão via, Sansão queria. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. E foi Sansão a Tímina e se encantou pela beleza das mulheres e se casou com uma. E viu Sansão Dalila e viu Sansão o favo de mel no leão e Sansão. Irmãos, Sansão já estava cego e não sabia. A primeira visão que Satanás nos faz perder é o discernimento espiritual. Porque se eu não sou capaz de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, eu estou perdida, irmãos. Uma coisa é você saber, outra coisa é você discernir. Quando Sansão chegou para os pais dele, a Bíblia deixa bem claro que ele não deu a entender aos pais
que tinha pegado o mel do leão morto. Talvez isso não tenha algum significado real para a gente, porque não está dentro do nosso contexto, mas dentro do contexto ali, do voto de alianças que Sansão tinha com Deus, tem um significado. A palavra diz que ele escondeu dos pais. Ele escondeu porque ele tinha consciência de que era errado, mas ele não tinha discernimento. Há uma diferença. E o discernimento, irmão, só nos é dado por meio do Espírito. Outro dia eu estava conversando com a Bia sobre isso. A palavra do Senhor vai dizer que ninguém é capaz de discernir o homem que é espiritual, mas o homem que é espiritual, ele vai discernir tanto as coisas naturais, aquilo que nós vemos, quanto as coisas espirituais, aquilo que não estão reveladas aos nossos olhos físicos. E sabe o que é interessante, irmãos? Que nessa porção da cauterização, Sansão ele estava tão... Volta lá em Juízes 16, por favor. Versículo 16, se não me falha a memória. 18. Então, Dalila sentiu que, finalmente, Sansão lhe havia aberto o coração, alianças. Lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes filisteus, por meio da seguinte mensagem: vinde agora mais essa vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida, 19, fazendo com que Sansão adormecesse, onde? No seu colo. Ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu as suas forças se esvaírem. Misericórdia. Irmãos, isso é muito sério. Nos versículos anteriores, quando nós vamos ler, nós vemos que Dalila ela teve várias tentativas, né, para que Sansão revelasse o segredo. Ele dizia: não, o meu se você me amarrar com cordas novas, eu sou um homem comum, não tenho força nenhuma. E a Dalila amarrava Sansão com cordas novas. Sansão, lá vem os filisteus. Sansão vencia os filisteus. Sansão, aí, mais uma vez, Sansão, qual o segredo, Sansão? Qual o segredo? Agora é isso, e se você fizer, sou um homem comum. Lá ia Dalila fazer o que Sansão tinha dito que era. Vinham os filisteus, Sansão se saía. Aí chegou um momento, sabe o que Dalila fez? Traduzindo aqui, gente, a gente sabe, mulher é terrível, né, gente? Eu não quero confessar, não. Eu sei que tem homens aqui, mas a Dalila chegou para o Sansão e disse assim: não, eu não sei que tipo de amor é esse, não, Sansão. Sabe por quê? Como eu vou acreditar que você me ama se você não revelou para mim o seu coração? Como? E a mente de Sansão, ele estava tão cego, tão cauterizado, sem discernimento daquilo que estava acontecendo, que ele não percebeu que de todas as outras vezes que ele falou o que era e ela trouxe os filisteus, que se tratava de uma armação. Sabe o que é isso, irmãos? O pecado ele nos torna tão cego que a gente não consegue enxergar um buraco aqui na frente. Não, mas... E a Bíblia diz que, como nós lemos aí, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo. Não adormeça no colo daquilo que você sabe que te afasta do Senhor. É justamente isso que Satanás quer. Ele quer que nós durmamos
no colo dele. E no final lá, afligiu e o humilhou. Aquela mulher amorosa, né? A Bíblia diz que Sansão descobriu todo o coração dele para Dalila. E disse, não, ó, se as 7 tranças forem cortadas, eu vou ser um homem comum. E assim foi feito. Irmãos, a cada princípio que nós quebramos da nossa aliança com Deus, isso vai nos afastando dele. Isso vai nos roubando, né, a essência, a presença do Espírito Santo. Com Sansão não foi de forma instintiva, não foi de forma assim, instantânea, corrigindo. Foi algo processual. Se você sofre ali na gestação do Rubem, eu tive diabetes gestacional. Na do Gessel eu tive pressão alta. E no diabetes do Rubem, eu tive que cortar doces, eu tive que mudar a minha alimentação. E no dia que eu me sentia tentada, Senhor, eu chupava uma balinha de nada, um pedacinho. Quando eu ia medir a glicemia, misericórdia, estava lá em cima. Se você tem um problema, se você tem um problema de saúde, se você é diabético, se você tem colesterol, o bispo estava com gordura no fígado, se hoje você vai lá comer um churrasquinho, não, mas é só um pedacinho, é só um, prometo que é só um. Amanhã você come ali um pãozinho na chapa com queijo, não, mas é só um. Depois de amanhã você, não, hoje eu vou bater aquela feijoada, mas só hoje, foi ontem, foi antes de ontem, e são porções que vão te envenenando, quando pensar que não, você... São porções, irmãos. Nós não podemos negligenciar que os detalhes também nos afastam de Deus. Nós não podemos negligenciar que o fato de estarmos aqui, cada um servindo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor no louvor e eventualmente trazendo a palavra, que o fato de estarmos servindo aqui ao Senhor não significa que nós podemos nos alimentar de tudo que o mundo afora oferece, ainda que tudo esteja bem. Esse foi o maior erro de Sansão. Não estava bem. Por isso que o versículo 20 diz, vamos ler de novo o versículo 20. Só a partir do sairei. Sairei e me livrarei como das outras vezes. Vai chegar um momento, irmãos, em que não há segunda chance. Tem outra versão que diz, sairei eu como antes, e me livrarei dos filisteus. Sansão, ele tinha um pouco de presunção, de autoconfiança. Só que o complemento desse versículo que diz, porque não sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Irmão, Sansão perdeu a presença do Senhor e ele ao menos teve sensibilidade para entender isso, para sentir, para perceber isso, que o Senhor já não estava mais com ele. E muitas vezes nós vamos perdendo, irmão, se nós não tivermos cuidados, nós vamos na nossa caminhada encontrando um leão morto, pegando ali daquilo que não convém a nós. Na nossa caminhada nós vamos nos afastando de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o que faz separação do homem e Deus é o pecado, mas para isso Deus enviou Jesus. Só que à medida, irmãos, que nós vamos caminhando, nós precisamos ampliar, amplificar a nossa vigilância. Porque a Bíblia diz assim, aquele que cuida, aquele que diz que está de pé, vigie para que não caia. Tem uma outra tradução que diz assim, aquele que julga está de pé. Quando diz esse termo julga está de pé,
Não está dizendo necessariamente que você está de pé, mas que você tem uma autoconfiança de que está de pé, porque você está julgando que está de pé. Olha, eu estou de pé. Aí a palavra vem assim, vigie, para que não caia. E é esse princípio de vigilância, irmãos, constante, que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Que nós precisamos aprender no Senhor. Quando eles pegaram Sansão, lê o versículo 21. Em seguida, os filisteus prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Amarraram-no com cordas algemas de bronze e o fizeram girar no moinho no cárcere. Amém, só até aí. A primeira visão que Sansão perdeu foi a espiritual. A segunda visão foi a física. Como nós acabamos de ler, aqueles homens arrancaram os olhos de Sansão. E no restante da história de Sansão, nós vamos ver que ali no templo de Dagon, né? Eles chamaram lá Sansão. Vamos zoar um pouquinho de Sansão. Na minha terra se fala brincar de cabra cega, né? Não sei se aqui é assim, né? É cabra cega aqui, porque não sei, né? Eu sou nordestina, às vezes uns termos de lá é desconhecido aqui. E começaram a brincar de cabra cega com Sansão, irmãos. Zoando de Sansão porque ele estava cego. E a palavra diz que Sansão fez uma oração a Deus, os cabelos de Sansão começaram a crescer de novo. E Sansão fez uma oração a Deus. E que Sansão orou a Deus pedindo que devolvesse ali as suas forças. E no momento ali em que estavam todos reunidos no templo de Dagon, o Deus adorado pelos filisteus, a Bíblia diz que Sansão ali, sendo caçoado, sendo zoado por todos, ele chega para alguns jovens assim, me leva até as colunas. Os jovens levam Sansão até as colunas e Sansão derruba aquelas colunas e, consequentemente, todo o templo, em cima de todos aqueles que estavam ali, inclusive dele mesmo. Eu não quero ter o mesmo fim que Sansão. Quem é que quer? Eu não. Misericórdia. Levanta a mão quem não quer ter o mesmo fim que Sansão, irmãos. Irmãos, Sansão conseguiu vencer ali milhares dos seus inimigos naquele templo, mas isso lhe custou a sua vida. Há formas mais honrosas de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida do que derrubando um templo. Há formas mais honrosas de caminhar com o Senhor e fazer para Ele com excelência do que derrubando a nós mesmos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3 que há um fundamento posto. Toda casa tem que ser construída sobre esse fundamento. Alguns constroem com palhas, outros constroem com ouro, outros constroem com pedras. E cada um no final terá a sua obra provada. Alguns escaparão como quem passam pelo fogo. A sua obra se desfará, mas será salvo. Por muitos anos eu não tive o entendimento, a revelação dessa palavra. E eu orava, mas meu Deus, como é isso? Como é que as provas vão ser rejeitadas, mas será salvo? Foi o caso de Sansão. As provas, o que Sansão fazia foi rejeitado por Deus. O modo de viver de Sansão. Sorte que no fim da vida ele teve ali um momento de arrependimento dele. E quando eu questionava isso, eu passei anos, irmãos, tem palavras que matutam no meu espírito, eu digo, eu não entendo. Senhor, eu preciso da revelação dessa palavra. E um dia eu estava deitada, já para dormir, tinha acabado de orar. E o Espírito Santo falou assim para mim, modo de viver. Aí eu, oi? Modo de viver. Coríntios 3.
Irmãos, a forma como eu vivo, como eu me edifico ali no Senhor, na palavra dEle, é que vai dizer se as minhas provas, se as minhas obras serão aprovadas ou não. Eu conversava outro dia com a Tainara sobre essa palavra e disse assim, tá, então, quer dizer que lá no céu vai chegar gente fedendo a fumaça, né? Porque a Bíblia diz, né? Passarão como que pelo fogo. Eu disse assim, misericórdia, vai ter gente chegando a fumaça. Lá assim, ó. Foi por pouco. Irmãos, vamos nos voltar com mais atenção às pequenas porções, às doses homeopáticas, como já falei aqui, das quais nós temos feito uso e que nós sabemos que nos afastam de Deus. Amém? Hebreus 12. O grupo já pode se colocar aqui no altar, em nome de Jesus. No altar não, né? No Hebreus 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos, já ministrei sobre isso aqui antes, de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Algumas traduções dizem que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a corrida que está proposta. 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo, da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Há uma nuvem de testemunhas, irmãos. E como nós acabamos de ler, o pecado de perto nos rodeia. Não é de longe, não. Não é super crente, não. A palavra diz, não sejais demasiadamente justo. Quando a palavra está dizendo, não sejais demasiadamente justos, ou a depender da tradução, não sejais demasiadamente santo, a palavra está querendo dizer assim, olha, não queira dizer que você é o suficiente. Não tem essa não, mas eu sou santo. Crente. Aceitei Jesus com 18 anos, estou com 35 anos, sou crente. Sabe por quê? O pecado não está de longe, não, irmãos. Ele está de perto. Está assim para você, ó. Oi. O pecado está de perto, irmãos. A palavra diz que Satanás está cercando ao derredor, buscando aquele que possa tragar como um leão. O leão vivo não matou Sansão, irmãos. Mas o leão morto fez ele quebrar princípios, fez ele quebrar alianças. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós já matamos na nossa vida. E que por achar que não vai dar em nada, nós vamos lá e tocamos novamente. Isso pode trazer uma quebra de aliança. Isso pode trazer uma quebra de princípio. O versículo 2 diz, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Só há uma forma, irmãos. Só há uma forma de nós vencermos e nós identificarmos quais são essas porções envenenadas, conscientes ou inconscientes, tá? Às vezes é de forma inconsciente. É olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Havia algo proposto a ele, irmãos. Olha o que diz o versículo: o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Ele desprezou a afronta e hoje ele está à direita de Deus. Aleluia! É isso que nós temos para a nossa vida. Aquele que mantém os olhos fixos naquele que é o autor, que é o consumador. A palavra diz que nós temos que estar com os nossos olhos fixos naquilo que está proposto. Há uma alegria maior sendo proposta nessa manhã. Há uma alegria maior, um júbilo, quando você suporta a sua cruz. Aleluia! Quando você despreza a vergonha. A palavra diz que ao que vencer, Ele dará de beber das águas da vida, do fruto da árvore. Ao que vencer, receberá uma coroa. Ao que vencer, receberá uma pedra com um novo nome escrito. Ao que vencer, eu lhe darei o direito de comer do maná dos céus, diz o Senhor. Oh, Senhor, nos leva, Senhor, a desprezar as porções, Senhor, que o mundo tem nos dado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem mover em nós, Senhor. Joga farinha, Senhor, para que o veneno seja retirado, Senhor. Oh, Senhor, tira, Senhor, todo o veneno, Senhor. Oh, Deus, todo o fermento, Senhor, que venha ser tirado em nome de Jesus. Oh, Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem envenenado o teu povo, Senhor, arranca, Senhor. Arranca de um a um nessa manhã, Senhor. Oh, Deus, restaura a nossa saúde, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. O Senhor dá ânimo àquele que já não tem vigor, Deus. E eu quero te pedir nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra Isaías em nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é aquele que endireita os caminhos tortuosos. O Senhor é aquele que quebra as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Aleluia. Mas primeiro nós precisamos deixar Ele ir à frente de nós. Você que quer permitir que Ele vá à frente, vem até aqui à frente em nome de Jesus. Você que nessa manhã reconhece: Senhor, eu preciso me voltar mais para Ti. Senhor, eu preciso, Senhor, que o meu coração volte à aliança, Senhor. Senhor, talvez a minha aliança vem sendo quebrada por porções, Deus. Porções das quais eu venho me alimentando, Senhor, e que eu sei que desagradam o Senhor. Se alguém dessa forma, não tenha vergonha. Você pode vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor tire de mim. Eu preciso que todo veneno seja arrancado. Eu preciso que toda porção de cobiça, que toda resistência, Senhor, que o meu coração tem tido a Tua direção, Deus, seja arrancado, Deus. A palavra diz que nós não devemos instigar ao Espírito de Deus. O Senhor muitas vezes, irmãos, está nos convidando a andarmos nele. E nós estamos resistindo. E quando aquele que já acredita caminhar com Jesus resiste à voz do Espírito, meus irmãos, aí se cumpre Hebreus 10. Não há outro sacrifício.
Então nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus.